aprender contigo sempre parecer e deixar as coisas velhas pra trás. O tempo nunca vai parar, a vida passa e temos que andar. Me ensina a descansar em ti. Manassés eu quero ser, as coisas velhas esquecer. Me ensina a acreditar que o Senhor no controle está. Manassés eu quero ser, as coisas velhas esquecer. Me ensina a acreditar que o Senhor no controle está. Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho, estamos no meio do mês, né? Sim. E já encaminhando aí, a gente pode falar que já caminhando para o segundo, quando você entra no segundo semestre, você já caminha para o final do ano, né? Exatamente. E é tão rapidinho. Você lembra do Natal do ano passado? Que a gente estava com problema no forno? Então, e continua o problema no forno. Continua o problema no forno, meu Deus. Trocaram o fogão e continua. Coloquei o Paixão sentadinho no banquinho, bichinho. Ele ficou sentadinho olhando lá o negócio, porque o nosso forno estava apagando e... Meu Deus do céu. Com receio de perder, né? Mas esse é o nosso programa, né? A nossa autenticidade, por isso que sai as presepadas, né? Por causa disso, mas
nós agradecemos a sua participação, inclusive você que assiste ao programa posteriormente, né? Sim. Haja vista estarmos no meio do expediente. E para nós é sempre uma alegria adentrarmos a sua casa, seu ambiente de trabalho, tratando das coisas que dizem respeito à nossa família. É uma alegria estarmos juntos novamente. Eu conto com a colaboração de todos. Esteja divulgando o programa. Deixe o seu joinha, né? Sim. Insistimos mais uma vez, você que sempre nos acompanha, sempre está interagindo conosco. Mande também temas que deseja que seja abordado, né, meu amor? Com certeza. Nós estamos apresentando os programas futuros, Nós vamos atrás, né? O meu Paixão sempre fala, para quem não nos conhece, Sim. ele é o Pastor Paixão e a sua Catinha, né? Em respeito aos queridos que Sim. sempre tem gente nova chegando, Sim, né? verdade. Se não tiver gente nova, é só para vocês mesmo, mas nós estamos aqui com o propósito de sermos melhores Sim. cônjuges, melhores pais, melhores cidadãos dos céus, na verdade, Sim, né? sim. E eu fico muito agradecida a Deus pelo feedback que a gente tem, muitas vezes no particular, de pessoas que estão sendo edificadas, pessoas que, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. De fato, nós começamos a semana passada a falar da comunicação não violenta e nós nunca tínhamos pensado verdade. a respeito disso. A gente sabe o que é uma comunicação que não deve ser violenta. Todavia que existe um estudo que desde a década de 60 isso é aplicado em grandes organizações, até na esfera política, Sim, né? sim. Do cuidado que nós temos que ter com as palavras. Então, eu fico muito contente quando as pessoas, assim como nós, também estão aprendendo, porque essa é a proposta, né? Verdade. Falar do dia a dia do casamento, muitas coisas que acontecem entre nós, certamente acontecem entre vocês. A gente brinca nos cursos de casais que só muda o endereço, né, amor? Só muda o CEP, né? Só muda o CEP, né? Praticamente as divergências e as dificuldades são abordadas nos mesmos aspectos, nos mesmos exemplos, né, citados Sim. em cada lar. É incrível, queridos, é incrível. E a Catinha estava mencionando, e isso é muito importante nos diversos relacionamentos que nós temos no dia a dia. Ela até citou, nós às vezes acumulamos títulos. Sim. Às vezes sim. você é pai, você é filho, você é tio, você é cunhado, você Sim. é patrão ou você é funcionário. Olha como você vai Sim. acumulando, né, títulos. Você foi atribuído um título para você. E dentro dessa qualificação, nós temos que ter o que? A sabedoria e o equilíbrio no nosso relacionamento com todos, né? Sim. Porque cada dia você vai usar uma maneira de agir. Como Certamente. tio, como marido, como pai, Sim. como filho, Sim. né, meu amor? E é impressionante a gente ver que são assuntos que todo mundo sabe, mas que os casais e as famílias, de forma geral, continuam errando no mesmo tópico, No não mesmo, é? A sempre. gente fala que são erros primários, que não precisa uma coisa assim absurda para que o casal tenha dificuldade, para que Sim. gere um ambiente desconfortável em casa. Você sempre fala lá da diferença do leão e da pulga e do incômodo que eles trazem. Como é que você fala? Sim, sim. Porque o que acontece? No dia a dia, muitos às vezes falam, esse é um pequeno problema. Sim. Então vamos tratar como se fosse pulgas. Ou vamos ignorar, né? E vamos ignorar e deixar isso aí, depois a gente vê, depois a gente resolve. Um leão você não ignora. Agora, os grandes problemas que tem no relacionamento, que você identifica como um leão, algo que vai causar um dano maior, você identificou, você dá um tiro já e tenta eliminar. Matou o leão. Só que a pulga que vai acumulando, vocês já viram quando ela chega num número, grande, é insuportável, você mesmo tirando a roupa, dá o desespero, te incomoda, te irrita, você fica nervoso e chateado, por quê? Os pequenos problemas. Sim. E esses pequenos problemas, se você não tratar no dia a dia, vai ser igual essas pulguinhas. Vai te irritar, vai te chatear, vai te dar um desespero, você vai querer eliminar no dia a dia, mas não dá. Por quê? Você não teve o cuidado de eliminar no dia a dia essas pequenas dificuldades, né? E uma coisa interessante, falando da pulga, muitas vezes os problemas, as pequenas coisinhas que trazem desafeto, Sim. que deixam o ambiente desconfortável no casamento, eles ficam camuflados. Você já teve a necessidade de achar uma pulga? Nossa, né? revira tudo. Revira tudo. Eu lembro, É. faz tempo que a gente não vê pulga, graças a Deus, mas eu lembro quando eu era menina, que minha mãe ela colocava sempre lençóis brancos, porque ela falava, se aparecer alguma pulguinha é fácil de achar. Já identifica. E era mesmo. Verdade. E eu tenho lembranças de infância, assim, da minha mãe. Eu não sei se era uma época que a gente morava numa outra casa, que do lado tinha
uma mata grande, tinha plantação de milho, tinha um canil, né? Tinha 5 cachorros, Sim. na época que a gente morava com os meus tios. Sim. Então, eu não sei se é por causa disso, mas vira e mexe aparecia pulga. Então, eu lembro da minha mãe puxando os lençóis e procurando ali, desesperada. Às vezes, no casamento, no relacionamento, nós não damos importância. Por quê? Porque é uma coisa pequena. Mas aí posso... É uma coisa pequena, só que, assim como uma pulguinha, ela picou. Eu posso trazer parafrasear essa ilustração sua e trazer para o nosso tema? Sim. Você vê só o cuidado. A mãe colocava um lençol branco, porque aí identificava o Se quê? tinha pulgas. Se tinha pulga. Isso. Ou seja, trazia o quê? Clareza. Sim. Às vezes você está identificando, passando por um problema, uma dificuldade no seu casamento, mas por quê? Porque vocês não estão o quê? Apresentando com clareza tudo isso. Muito bom, Ou amor. seja, apresentando um lençol para identificar esses pontos que está o quê? Trazendo um dano, né, no relacionamento. Olha, gente, né? não tem nada de pulga nesses bolsos aqui, mas já que a gente entrou, eu também vou complementar o seu gancho, porque eu diria que alguns casais até preferem colocar um lençol bem desenhado, com bastante coisa, para dificultar encontrar essa pulguinha. Porque alguns não querem ser confrontados. Às vezes tem situações na família que a pessoa fala assim, quantas vezes você não já disse e não já ouviu falar? Sim. Ah, é melhor nem falar nada, deixa quieto. Deixa quieto que passa. Às vezes não passa. E muitos, às vezes, falavam colocar uma pedra sobre isso, né? Que a gente já explicou que Sim. pedra é início de construção. Verdade. Se não forem tratadas as pequenas coisas, as pulguinhas podem infestar. Se não for tratado uma situação e colocar-se pedra, início de construção pode se tornar um muro no relacionamento. Então, quando a gente trata da importância do diálogo, como nós já dissemos, nós temos programas anteriores, logo no comecinho, certamente um dos primeiros que a gente tratou, porque até no nosso livro a gente fala que o coração do casamento bate através do diálogo. Sim. Então, um casal que não tem diálogo, que não conversa, o coração deve estar bem fraquinho, entendeu? Ou se tem um diálogo destemperado, tá com arritmia. Tem alguma coisa errada, porque precisamos aprender a conversar. Queridos, a gente fala isso em quase todo aconselhamento de casais. Não é verdade, amor? Sim, sim. Todo aconselhamento de casais, a dificuldade que aconteceu, eles dizem, a gente não conversa, nós não tratamos do assunto. A preocupação do relacionamento no mundo é tão grande que há terapeutas que ensinam o diálogo dentro de um relacionamento. Sim. Ao passo que até no Japão, atualmente, há terapeutas que ensinam a sorrir. Porque Meu o Deus. sorriso aproxima mais o relacionamento. Você me falou da O reportagem. sorriso é uma manifestação de aceitação, sabe, de um convívio da dois. Olha só. A expressão, né? Olha, você agora tem que contratar um especialista para aprender a sorrir. E é pago ainda, né, amor? E é pago. Meu Deus. E isso é o quê? É algo que teria que brotar naturalmente, né? Sim. O diálogo, o sorriso, né? A comunicação, carícia, né, a amor? comunicação, o olhar, tudo são expressões de sentimentos criados por Deus para o quê? Para aproximar no relacionamento as pessoas. Certamente. Né? E nós falamos a semana passada da importância da comunicação não violenta em todas as áreas da nossa vida. Eu gosto de pensar que o meu lar é o meu laboratório. Então, começa lá. Então, eu preciso exercer e entender. Hoje nós vamos falar, inclusive, dos pilares que regimentam essa comunicação não violenta. A gente vai para um assunto um pouco mais pesquisado, mas trazendo a realidade que se aplica a minha e a sua casa em todas as esferas. E uma coisa legal que nós falamos na semana passada, eu quero relembrar só isso, nós falamos que o principal propósito da comunicação não violenta é você estimular duas áreas. É você estimular a compaixão e a empatia. Verdade. Porque se não houver compaixão, o que é compaixão? É o ato de se compadecer, de você olhar aquelas pessoas. Eu sempre falo, Senhor, me ajude a enxergar essa pessoa com os olhos do Senhor. Jesus sempre nos mostrou compaixão. E se você olhar a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 6, Jesus dá uma série de orientações às multidões, ele fala sobre as bem-aventuranças. E na sequência, se não me engano, a partir do verso 30, 31, ele começa a falar que você deve amar o seu inimigo. Que você deve, se alguém pedir para você caminhar 1 milha, que você caminhe 2. Se alguém lhe tirar a túnica, que você não hesite em entregar a capa. Nós lemos a semana passada, né? E Jesus fala que se nós amarmos aos que nos amam,
e fizermos bem ao quem nos fazem bem, que honra nós teremos, né? Porque verdade. todo mundo faz isso, Olha, né? a nossa Ó, direção. leia aí pra gente, amor, esse pedacinho. Lucas 6:29, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Olha lá, viu? Olha lá, eu tinha trocado. E 31, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Pronto, Olha, se a gente pegar esse verso olha aí. 31, obrigado, diretora. Obrigado. Diretora não é diretora por Ângela acaso, Valtier. né? Olha lá, Mas é Léo. verdade. Se a gente partir desse princípio, você vai agir com compaixão. Você vai verdade. agir com misericórdia. E esse negócio que Jesus falou, de assim como vocês querem que façam façam. para ti, que vocês passam para o outro, é o outro tópico, que é a Empatia. empatia. Você colocar no lugar da pessoa, entender. Isso é entender empatia. por que a pessoa às vezes está agindo daquela maneira, Sim. né? Porque a gente é muito rápido em julgar as ações do outro, né? É muito rápido estar identificando o erro dos outros. Mas e essa empatia? Por que ele agiu dessa maneira? Por que está agindo dessa maneira? O que o levou a agir dessa maneira? Sim. Às vezes vai trazer uma clareza, um equilíbrio no entendimento para você exercitar compaixão de ter o que é uma harmonia nesse diálogo e nesse entendimento no relacionamento. Sempre tem um histórico, né? Exatamente. Por isso esses pilares que foi identificado de uma comunicação não violenta para nos auxiliar no entendimento disso, para que não seja uma comunicação violenta, irada, com raiva, com julgamentos, com apontamentos, né? Para que tenha esse equilíbrio. Na verdade, são habilidades Sim. Que você vai adquirir na linguagem, na comunicação. Sim. E a gente vai estar tratando disso, e um texto que a gente achou interessante, na reportagem que nós pegamos, o autor dizia para que nós continuemos a agir como humanos. Como humanos. Né? Porque às vezes, queridos, num destempero, num momento de ira, as pessoas se tornam irracionais, sim. as pessoas falam coisas que jamais deveriam ter dito, agem e reagem de uma forma totalmente Irracional, descontrolada. às vezes, né? Chega a ser irracional. Né? Se você pensar, meu Deus do céu, eu tô com esse homem porque eu amo, porque eu escolhi. Que momento de ira, de furor que eu vou ter para agredi-lo, verbalmente ou fisicamente. Nós cuidamos de casais que já se agrediram fisicamente. Mas assim, com o intuito de machucar. Sim. Não é? Porque a agressão não vai, meu amor, não, a agressão é para você causar dano. Então, gente, isso é irracional. Sim. Né? Eu atendi uma pessoa há um tempo atrás, eu não esqueço disso, porque o marido dela é grandão, e ela falou assim, irmã, eu dei com a panela de pressão na cabeça dele, eu dei forte. Aí eu falei, mulher, você tá doida? Ele falou, a frigideira. Ela respondeu, a frigideira não adianta, irmã, não dói nada. Então, pensa, né? O nível de destempero. Né? Quando a gente fala isso, parece até engraçado, porque, meu Deus, mas imagina a raiva, Sim. não é? Imagina as situações que nós já, inclusive, presenciamos do homem pegar a mulher pelo braço e botar na parede. Quer dizer, ele é mais forte, ele a domina, com o intuito de, sabe? Apartamos briga já, né, bem? Então, veja, a maneira é irracional. irracional de você estar analisando, né? Então, que possamos aflorar a nossa humanidade, a nossa racionalidade, o nosso equilíbrio, a nossa temperança e a nossa longanimidade, para que possamos tratar os assuntos de maneira equilibrada e com sucesso. Sim, com certeza. Né? E todos esses exemplos que a Catinha citou, nós não podemos deixar de lembrar que a palavra de Deus fala que o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Quando você está ferindo, quando você está dirigindo palavras de alto escalão, onde você está desprezando, de baixo escalão, desprezando, ferindo, machucando, você está também machucando você mesmo. Certamente. Não é uma só carne? Sim. Então, tudo aquilo que você agredir, você também está sendo agredido. Sim. Porque você não está defendendo essa unidade, você não está defendendo essa cumplicidade e, ao mesmo tempo, você não está defendendo esse relacionamento de unidade. Sim. Né? E se o casal vive essa realidade dos dois serem uma só carne, como a palavra de Deus nos orienta, a pessoa fica mal. Nós falamos a semana passada que o poder da morte e da vida estão na língua, nas nossas palavras.
Provérbios 21 diz que quem é cuidadoso no que fala evita sofrimento. A Bíblia é repleta de orientações para nós tomarmos cuidado no falar. Tiago 1,19 fala da importância de sermos rápidos, ligeiros para ouvir. Tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Agora veja, com tudo isso, quando acontece uma discussão, alguma coisa ruim, se o casal entende que os dois de uma só carne, que de dois Deus fez uma só carne, a pessoa fica mal. Sim. Não é verdade? Nós tivemos dificuldade no começo do casamento. Muitas. E quando tinha alguma discussão, alguma coisa, a gente ficava mal. Muito mal, não é verdade, Paixão? Mal, sim. Alguma situação... Até nem ia para o trabalho contente, passava um dia carregado. Fica uma coisa para resolver. Um dia improdutivo, um dia fica sem ranço, sem conquista. Fica um negócio... Por lógico. quê? Porque a gente tem que entender isso, queridos. E uma coisa que a gente sempre fala, e não é utopia, é que nós cremos que o casamento ele precisa ser um oásis de paz. As pessoas precisam olhar para o seu relacionamento e verem que você é realizada porque Jesus está entre vocês. Às vezes as pessoas nos perguntam, não, mas é sempre assim, qual é o segredo? Não tem segredo porque está exposto, mas a chave que faz com que você tenha um relacionamento abençoado, feliz e viva todas as promessas que Deus tem para nós, é vocês viverem em Cristo. Sim. Porque Cristo nos dá esse equilíbrio, Sim. não é? De você não querer um matar o outro, ir na jugular do outro, jogar o outro na parede. Não, por quê? Porque nós somos humanos, nós temos as nossas dificuldades. Então, essa comunicação não violenta, ela foi criada na década de 60, por quê? 60. Porque havia já, na verdade, sempre houve Sempre. comunicação violenta, com o intuito de agredir, Sim. de falar Machucar, mal, ferir. não é? E você pode falar, eu sempre digo que você pode falar a mesma coisa Maneiras diferentes. de diversas formas, Muitas formas. não é? Você pode dar uma admoestação, você pode chamar atenção, você pode até ferir alguém falando baixinho, educadamente. Educadamente você pode acabar com a pessoa, você pode fazer com que a baixa autoestima dela vá lá para baixo, porque você pode denegrir, desvalorizar, falando nesse tom de voz com a pessoa, não é verdade? Aí a gente parte para a ironia, e não é isso que Deus tem para gente. Então eu quero que você entenda a importância da comunicação, e a gente vai falar agora dos 4 pilares da comunicação, para que você veja a importância disso estar bem no seu relacionamento. Ai, Catinha, mas de novo essa história de conversa, de novo. Teve um casal um tempo atrás que falou, mas nós já aprendemos sobre isso. Aí passou alguns meses, tiveram uma briga, uma situação, a esposa me procurou e falou assim, ele nem quer falar comigo. Eu falei, oxe, cadê aquela pessoa que já sabia tudo de comunicação? Por quê? Porque na hora da raiva, a pessoa se trava. E não é assim, a gente tem que aprender. Sim. Só que nós vamos ver, eu sei que daqui a pouco a gente vai partir para o intervalo, mas eu quero pelo menos apresentar quais são os 4 pilares da comunicação não violenta. Vamos Imagine, pilar é aquilo que dá sustentação. Então imagine ali que no alto desses pilares você tem o que nós chamamos de comunicação não violenta, ou seja, de um relacionamento saudável, de um diálogo que flui em paz, onde é possível as pessoas se compreenderem. Só que nós vamos ver que para isso acontecer, segundo as orientações do Rosenberg, que foi do Marshall Rosenberg, que fez essa comunicação não violenta, nós vamos ver cada um deles. Vamos ao primeiro. Primeiro pilar é a observação, livre de julgamentos e focada nos fatos, ou seja, vamos estar nos aprofundando mais para frente. Sim, então, qual é o segundo? Segundo é sentimentos. Nomeie todos os sentimentos que surgirem durante a observação. Terceiro pilar, necessidades. Quais necessidades você tem que não estão sendo atendidas? Vai pensando aí. Vai pensando. E por fim? E por fim, o quarto é o pedido. Faça um pedido ao invés de mandar. Ou seja, então nós temos a observação, sentimentos, necessidade e pedido. Isso que faz com que seja construída essa base, esses 4 pilares, para ter uma comunicação não violenta. Que nem a Catinha falou aqui no começo, é um exercício. Nós não nascemos aprendendo. Sim. Nós temos que nos exercitar no dia a dia para procurarmos
agir dessa maneira para ter a paz, o entendimento, Sim. né? E quando o psicólogo Marshall Rosenberg ele estabeleceu esses 4 pilares, ele estava vendo, na verdade, o que estava implícito. O processo eu até anotei, o processo de tomada de consciência interna, ou seja, aquilo que está dentro Sim. de mim, e externa. Ou seja, o que está acontecendo com o meu cônjuge. Na hora do nervoso, a gente não pensa o que está acontecendo com o outro. A Por gente isso- olha Para dentro. Pra Por dentro. isso que nós citamos anteriormente sobre a empatia. isso, Porque- colocar-se no lugar. Porque você normalmente só analisa os seus interesses, mas esquece de se colocar no lugar do outro porque está agindo dessa maneira. Sim, né? não enxerga nisso. Aí não Isso. tem, acaba não conseguindo resolver o conflito, porque a gente vai ver que são técnicas, queridos, são técnicas que, na hora que você estiver utilizando isso no seu relacionamento, na sua vida particular, em qualquer segmento que seja, você não vai estar, primeiro a observação, depois é os sentimentos, depois é a necessidade, depois é o pedido. Não, você não está numa coisa engessada, mas você vai entender o que é cada um deles. E a necessidade de ser aplicado. E são técnicas que são fundamentadas até também e complementadas pela palavra de Deus. Acima Porque a de própria tudo, né, palavra amor? de Deus Sim. nos fala em Provérbios, quem é cuidadoso no que fala. Evita sofrimento, Olha, né? então, já tem as instruções. No programa anterior, nós recheamos o programa com Sim. diversos versículos sobre isso, sobre o cuidado com as palavras, a mansidão no relacionamento, saber ouvir, o tempo de você se pronunciar. Então, tem tudo isso na palavra de Deus que Deus sabe, porque nós nos relacionamos com Deus. Sim. Então, Ele sabe que a nossa humanidade é falha, né? Sabe, naquele momento de ira, de raiva, Não era de aquilo, descompasso. Né? Então, por isso que temos que ter esse cuidado no dia a dia, né? E, na verdade, todas as, abre aspas, grandes descobertas ou grandes processos que são estabelecidos com técnicas de abordagem, na verdade, a palavra de Deus já nos deu. Sim. E vem só a corroborar com aquilo que já está escrito. Sim. Não é? Se você tomar como base o que a nossa diretora falou colocou para a gente de Lucas 6, que se eu quiser, o que eu quero que você faça para mim, que eu tenho que fazer. Sim. Se a gente partir desse pressuposto, nós vamos usar Colossenses 6, palavras agradáveis, temperadas com sal. Sim. Não vai haver longe de vós ira, gritaria, blasfêmia. Não é verdade, amor? Se eu me colocar dentro, por isso que o nosso padrão é a Bíblia Sagrada, independente de qualquer coisa. Porque ela me dá um norte, ela me mostra como seguir. Como eu ter um relacionamento muito bom. O apóstolo Paulo, ele fala de uma forma vasta sobre os papéis, como que o marido deve amar a esposa, como que a esposa se submete ao marido em amor. Sim. Quer dizer, você tem todas as orientações ali para quê? Para caminhar bem. E eu já conversei com mulheres, mais de uma, na verdade, e já teve casais que disseram para a gente, se nós soubéssemos disso, dessas orientações, nós não teríamos errado. Né? Já teve casais que se divorciaram e claramente disseram, se eu soubesse disso, eu não teria me divorciado, eu teria consertado. E a própria palavra de Deus fala que o povo de Deus erra Porque falta conhecimento. falta conhecimento. Então, queridos, a gente já vai partir para o intervalo e depois no segundo bloco a gente finaliza esse assunto. Mas a gente aqui quer só ratificar a importância de você compreender e, além de compreender, colocar em prática. Sim. Porque o livro de Tiago fala que aquela pessoa que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, é como uma pessoa que olha no espelho e não lembra da sua Não face. lembra. Você lembra do seu rosto? Você olhou no espelho hoje de manhã, quando você acordou, escovou os dentes? Você lembra como é que estava a sua carinha? Se você estava meio abatido, se não estava mulherada com os make da vida? A gente sabe como que a gente está. A mesma forma, gente, se nós colocarmos em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta e que essas pessoas, esses psicólogos, essas pessoas renomadas vêm apenas corroborar aquilo que já estava escrito, a gente ia viver em paz. Sim. E sem preocupação. E sem preocupação com o relógio também, né? Porque Vamos nós à somos nossa- sujeitos a isso. Opa! Desculpe. Porque nós somos sujeitos a isso, eu estou precisando tomar uma aguinha. Isso. Vamos para aquele intervalo, a gente volta na sequência. Não saia daí que vai ficar legal.
Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, OBPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Muito bem, estamos de volta. Aguinha rápida. Rapidão, né? E vamos entrar nos 4 pilares. A observação. Põe aquela tela de novo para nós, diretora, por gentileza. Vamos lá. Você vê que a pessoa está até de binóculo, né? Observação, livre de julgamentos e focada nos fatos. Olha, porque o que acontece? Normalmente, na observação, você está focada nos fatos. Então, você apresenta os fatos. E não o julgamento, né, meu amor? Na verdade, é o primeiro passo para você entender uma situação. A gente colocou aquela ilustração da pessoa enxergando com binóculo. Por quê? Porque, às vezes, no afã de uma discussão, a pessoa usa sua interpretação pessoal. Sim. Então, sabe aquela história, bom, mas eu acho, quer dizer, você achar
não é fato. Eu acho que está chovendo. Você tem que ir lá fora, botar a mão e ver se está caindo água, aí está chovendo. Você achar é uma coisa hipotética. E também vem com julgamento, né? Sim, esse é o problema. Você fez isso porque você é dessa forma. Você fez isso porque você sempre age dessa forma. Sempre com julgamento, isso né? daqui já é uma comunicação violenta. Sim. Por quê? Nós estamos colocando escalonado quais são os pilares. Então, o primeiro deles, observe a situação. A gente sempre dá o exemplo clássico do marido que esqueceu a toalha molhada em cima do colchão. Ele esqueceu a toalha molhada em cima do colchão, aí a esposa, se às vezes está irritada, ela vai falar, você fez de propósito para estragar o colchão, bem que sua mãe falou isso, aquilo. Pronto, já está tudo errado. Na verdade, aí já coloca até família no meio, aí exponencia tudo, né? Vamos aos fatos, como você me perguntou no intervalo. Isso. Vamos aos fatos. Ele deixou a toalha em cima da cama, do colchão, por quê? Porque esqueceu, porque o homem é esquecido, só por isso. Sim. Qual que é o fato? Ele deixou ali. Você falar que é de propósito, a mãe dele já avisou, porque ele é relaxado, tudo isso são deduções, especulações e interpretações pessoais. E como você pode colocar isso de uma maneira de observação, para que tenha um entendimento da outra pessoa? Você viu que a toalha está ali molhada? Sim. Você orienta. Isso. Fala, amor, a gente não deixa aqui, a gente coloca ali no varal. No começo do casamento era assim, lembra? Sim. Né? Aí você avisa uma vez, duas, 587 vezes. Quando a pessoa já está avisando pela centésima, milésima, sei lá quantas vezes, às vezes a pessoa tende a se irritar. Mas ainda continua sendo uma observação. Então, para tratar uma situação no casamento, primeiro, observe os fatos. Ele chegou mais tarde por quê? Não, porque ele queria ficar na rua, ele estava trabalhando, entendeu? Ou ela acabou chegando mais tarde. Por que ela chegou mais tarde? Porque ela ficou conversando demais e tal. De repente, ela parou para abastecer o carro. Então, toda a comunicação, ela se estabelece quando você observa, você coloca o foco naquilo que aconteceu de fato. E nessa observação, você sempre vai trazer um ponto que vai beneficiar os dois. Sim. Vou pegar um gancho nessa daí que você colocou, a toalha molhada. Quando vem o julgamento, você só está colocando a pessoa direta na situação. Sim. Você está inocentando a sua parte e, ao mesmo tempo, você está trazendo julgamento para a outra parte. A culpa é dela, é sempre dela. A culpa é dela, sempre age dessa maneira, sempre é o errado, tem muito casal que é assim, nunca né? vai dar certo. A pessoa trava nessa comunicação. Sim. A pessoa trava. Agora, como a Catinha colocou, agora se você colocar numa observação, bem, olha, você deixou a toalha ali, não é legal, sabe por quê? Olha, pode molhar o colchão, depois pode mofar, e ao mesmo tempo, se você vai precisar da toalha, ela vai permanecer ali no local, e se eu não ver, não vai estar seca, você vai ter que pegar outra, vai dar mais trabalho para mim, mais trabalho para você. Então, se traz, sabe, a observação, traz o quê? Que a atenção da pessoa sobre aquele fato, ao ponto de não ter sido julgado o fato em si, para que ele fala, puxa vida, se eu agir de uma maneira diferente, eu vou beneficiar nós dois. Então, e em qualquer colocação, seja no trabalho, no relacionamento com os filhos, é isso. A observação é tentar trazer a pessoa para responsabilidade e realidade daquele momento, para trazer o benefício para as partes, né? Até porque quando vai com julgamento, aí pronto, já trava tudo. Então, primeiro pilar, observação. Sim. Segundo pilar, os sentimentos. Vamos lá. Põe a fotinho lá. Olha como que essa mulher tá. Colocou mulher, mas o homem também às vezes fica meio perdido em seus sentimentos. Nomeie todos os sentimentos que surgirem durante a observação. Olha só. Que surgirem durante a observação. Quais são esses sentimentos que você tem que mapear? Aquilo que foi provocado pela situação em si. Sim. Então, você tem que avaliar se você sentiu raiva, se você sentiu frustração, se você ficou triste. Então, você olhar os sentimentos. Se teve momentos também de alegria, de prazer e de gozo. Sempre estar nessa observação... Veja bem, não somos só os pontos negativos que a gente está colocando. Não, é aquilo que está aflorando dentro de mim por conta da situação. Imagine uma observação positiva de algo que
que foi feito, de algo que foi prestigiado, de algo que foi elogiado dentro de uma observação, que Sim. vai trazer o quê? Sentimentos de alegria, de gozo, de felicidade, né, meu amor? Nós estamos no meio do processo, que são 4 Sim. pilares, a gente falou de 2. Sim. Mas eu lembrei que outro dia eu pedi alguma coisa para o Paixão recentemente. E ele não me atendeu de imediato. Mas eu observei, trazendo para nosso contexto, que ele estava na cozinha preparando alguma coisa. Eu ouvi o micro-ondas. Eu observei que ele estava fazendo alguma coisa. Qual foi o sentimento que eu tive quando ele me trouxe uma xícara de chá? Foi um sentimento de alegria, de contentamento. Tudo bem, ele não me atendeu na hora que eu o chamei, mas porque ele estava ocupado lá. Então, esse sentimento, a gente tem que olhar o que aflora dentro de nós por conta da atitude do cônjuge. Sim. Eu estou triste, Frustração, medo. eu fiquei preocupada com a situação. Quando a gente identifica, eu anotei aqui, esses sentimentos, a gente vê também a nossa responsabilidade, não só do cônjuge. Sim. Entendeu? A gente tem que levar isso. Isso é importante para a gente compreender o que é sentimento e não julgamento. Perfeito. Entendeu? Eu achei muito interessante. É uma ilustração que a gente viu. A pessoa fala assim: eu estou me sentindo ignorado por você. Quando a pessoa diz isso não é sentimento. Isso a pessoa é uma. Porque sentimento é o que está em mim. Sentimento é o que sinto. Sim. Eu não posso falar, você está me ignorando. Eu me sinto ignorado. O ignorado não traz um sentimento, não é um sentimento. Porque é o terceiro que está fazendo isso. Então, quando eu digo eu me senti ignorada, quer dizer, a outra pessoa está me ignorando. Na verdade, eu não me senti ignorada. Eu me senti triste. Triste. Talvez preterida. Sim. De lado. Por quê? Por conta daquela situação. Dá para entender a diferença de você avaliar os seus sentimentos Sim. em vez do outro? Verdade. Isso é muito importante, porque se você coloca dessa maneira, eu me senti, você está me ignorando, Sim. a pessoa vai só estar novamente aquilo que a gente fala de julgamento e observação. Sim. Porque ele vai só estar analisando o ponto, a atitude dele. Isso. Mas ele não vai estar refletindo sobre o sentimento que causou na pessoa. Isso. Se for dor, se for tristeza, se for frustração, porque teria que tomar uma outra atitude. Mas quando você... Por isso que nós temos que identificar para daí nos expressarmos o quê? Corretamente. O nosso sentimento. O correto nessa situação seria, não estou me sentindo ignorada, o que você fez em me ignorar me trouxe o sentimento de tristeza, de ter ficado de lado. Aí você... Entendeu? Se você disser o seu sentimento, a probabilidade de você ser ouvida pelo outro lado aumenta. Pô, porque, veja bem... Porque aí vai chamar a atenção. Nós somos unidos pelo amor. Sim. Se você se apresenta para mim e fala, você me ignorou, né? Uhum. Agora eu vou estar só baseado nesse ponto que eu te ignorei. Agora, se você falar, olha, a forma que você agiu me trouxe tristeza. Não, a pessoa pode até falar, eu fiquei triste porque senti que você me ignorou. Exatamente. Mas o que você sentiu? Aí Não é a ignorância, você sentiu tristeza. Porque aí você vai se aprofundar ainda mais. Fala, puxa vida, a minha forma de agir causou uma dor na pessoa que eu amo. Exatamente. Abalou o sentimento dela. Por isso que tem que ser... Não sei se nós estamos sendo claros para vocês, o quanto é valioso você expressar o seu sentimento no diálogo. Isso. Porque às vezes você está sendo machucada, ferida, você está com sentimento de tristeza, né? De frustração, de medo, de aflição, mas você não expressa esse sentimento, você só aponta aquela atitude que a pessoa fez. Sei lá, eu mentiu, ou que nem falou, ignorou, ou não se lembrou de alguma data, alguma coisa, mas a pessoa em si, por causa dessa comunicação frágil, não está entendendo o quanto feriu o seu sentimento. Por isso que tem que ter clareza nesse ponto dos sentimentos. Expressar num diálogo, né? Franco, aberto, né? Esse sentimento. Quando a gente fala isso, invariavelmente a gente pensa no lado da mulher. Porque a mulher ela é mais emotiva, ela expressa, tende a expressar os seus sentimentos, só que também se aplica por homem. Vamos imaginar aquele marido que chegou e ele está quieto, ele não quer falar, ele não quer nada. Então, na verdade, as atitudes dele estão demonstrando qual sentimento. Ele pode estar preocupado, ele pode estar, ele tem alguma conta para pagar, alguma situação
ele não fala para a esposa isso. Então, se ele se cala, se ele simplesmente se omite nas situações, ele vai passar por omisso numa situação que, na verdade, o sentimento que ele tem é de preocupação. Eu estou preocupada, isso é um sentimento. Eu estou tranquila, isso é um sentimento. A gente está, para você entender os pilares da comunicação não violenta, você precisa identificar, mapear o sentimento que você tem depois que você observou os fatos. Verdade. Tá, então o problema é esse. Qual que é o fato? No exemplo que eu citei, ele está desempregado, por exemplo. Então, não é que ele é um preguiçoso, que ele não procura emprego, tudo isso são especulações. Na verdade, qual que é o fato? O homem está desempregado. Por conta disso, ele vai ter um sentimento de preocupação, não é de omissão. Então, primeira coisa, identificar, através da observação, qual é o problema de fato. Segundo passo, expressar o sentimento. Para que haja uma comunicação, expressar esse sentimento. Dentro do que a Catinha falou, que a mulher é sentimental, tudo, mas o que a gente observa muito, e às vezes o homem fica ferido e machucado, mas não expressa seus sentimentos, a mulher que não valoriza. Sim. Então, às vezes ele fala, pô, você não me apoia, você não me valoriza. Ele simplesmente se deteve a esses 2 pontos de julgamento. Falando o que ela faz. O que ela faz. São atitudes dela. E quando nós expressamos o nosso sentimento, colocamos em palavras de sentimentos, a responsabilidade é dos dois. Dos dois, isso que é importante. Isso. Aí a responsabilidade de quem está falando e, ao mesmo tempo, da atitude da outra pessoa. Então, vai trazer esse entendimento, essa paz e essa harmonia no relacionamento. Ao ponto que você expressar seu sentimento. Meu bem, estou muito triste por você não me apoiar no meu projeto. Eu esperava de você, sabe, um apoio para me fortalecer nessas tomadas de decisões que eu preciso ter e tudo mais. Então, ele expressou o sentimento. Aí vai ter aquela empatia lá do início que a gente falou. Essa a pessoa é a ideia. vai despertar na pessoa, se colocar no lugar do outro, fala, puxa vida, olha, foi insensível, só dirigiu uma palavra realmente dura. Né? É isso que traz a comunicação. Esse entendimento, né? Isso que vai levar ao entendimento. Isso. A partir do momento que você observou, que você expressou o seu sentimento. O Paixão estava falando nessa situação, eu pensei, o homem poderia falar, eu me senti humilhado. Eu me senti triste. A grande dificuldade, queridos, é a expressão, que o homem não fala isso. Mesmo que ele se sinta, ele não fala. Por quê? Porque é homem, porque é orgulhoso. Aí fala, aí a mulher fala. Aí a mulher fala demais. Fala mesmo. Só que nisso ela se expressa. Quando você identifica o sentimento do seu cônjuge, você consegue olhar para o seu também. Peraí, eu jamais quero que ele se sinta humilhado. Eu jamais quero vê-lo triste, não é? Ele não quer me ver triste, não é isso. Então, quando a gente identifica isso, a gente vai formatando quais são os pilares para ter uma comunicação legal. Então, observou, ok, fatos, né? Expressou sentimentos, muito bem. Aí vem o terceiro pilar, que são as necessidades. Muito bom. Como é que aparece lá no nosso slide? Vamos lá. Você tem que ver o que essas emoções despertaram em você. São aquilo que vai estar expresso. Necessidades. Quais necessidades você tem que não estão sendo atendidas? Ou seja, tem que estar apresentando. Sim. Então, novamente, quais necessidades você tem que não estão sendo atendidas? Né? Em outras palavras, o que te trouxe frustração por conta de uma necessidade que não foi atendida? E você expressa isso? Se não expressar, a gente não tem bola de cristal. Verdade, Por mais que eu ame você há 35 anos, eu não tenho uma bola de cristal que dá para imaginar. Você está nomeando, você está verbalizando isso no dia a dia, você está apresentando as suas necessidades com clareza, com transparência para o seu cônjuge, para ter esse entendimento. Né? É importante você comunicar as suas necessidades se responsabilizando por elas. Sim. A gente tem que entender isso. Por exemplo, quando você diz, eu estou irritado com você porque você não fica quieto. A pessoa a criança lá, eu estou irritado porque você não fica quieto. Na verdade, qual que é a sua necessidade naquele momento? A sua necessidade naquele momento é de silêncio. Então, se você tivesse dito, eu estou irritado
porque eu tenho que me concentrar e você está atrapalhando o meu trabalho, você teria feito isso da forma correta. Você vê que vai ser numa sequência. Paixão, aí, é uma coisa óbvia, mas a gente erra nisso, Não aí é? a comunicação se torna violenta. Você vê que você apresentou uma observação, Sim. depois você apresentou um sentimento, Sim. e aí você apresentou uma necessidade. Isso. Você vê? E às vezes essa comunicação, às vezes a pessoa só apresenta o quê? Só o ponto de irritação do assunto. Sim. Só aquilo que realmente feriu, mas não dá um entendimento, uma clareza desses passos, né? Desses pilares, né? Até que porque- traz uma base de um entendimento no dia a dia, né? Até porque, para que você estabeleça essa comunicação de uma forma que dê resultado, você precisa, você já expressou o seu sentimento, tá? Agora, qual é a necessidade? Sim. Né? E é como eu disse, a gente não consegue imaginar, a gente não tem bola de cristal, então é preciso que seja dito. É claro que no momento certo, com as palavras certas, no tom de voz adequado, colocando a necessidade. Olha, eu preciso que você olhe nos meus olhos quando a gente conversar. Sim. É uma necessidade. Eu estou dando um exemplo. Porque é uma necessidade tua de uma confirmação de estar tendo uma atenção, de estar tendo uma valorização do momento, né, de estar sendo atendida, ouvida. Então, por isso que é expressar. Desculpa, irmãos, eu estou com a garganta meio Num ruimzinha ainda. processo, né? Um processo aqui. É. Mas, enfim, queridos, são coisas básicas. Só que se você parar isso no momento que, de repente, pode ter um mal-estar, pode ter alguma confusão, você vai colocar as coisas no lugar. Então, peraí, eu vi qual é o fato. Eu entendi a situação. Ele é esquecido, ele vai deixar a toalha ali, ele vai deixar uma coisa fora do lugar, porque ele é assim, ela é assim, a gente vai ajustar no caminho, tá? Isso daí me trouxe a necessidade de expressar o que eu estou sentindo. Sim. Tá, a partir do momento, olha, eu fiquei triste, eu fiquei feliz, eu fiquei frustrado, eu fiquei preocupado, eu senti medo. Aí, a partir daí, vem a necessidade. Sim. Essa necessidade, ela precisa ser expressa de uma forma clara. Vocês entenderam isso? Quando você fala, estou irritado porque vocês não param. Na verdade, não é isso. Na verdade, qual é a sua necessidade? É de ficar irritado? Não. E até é de ter silêncio. E até nessa comunicação, os outros vão pensar, parar por quê? O que quer estar fazendo? Por que quer que a gente para? Pois Entendeu? é. Fica vago, né, também a comunicação, né? Sim. Você vê, até isso fica vago, né? Você observou o fato, você expressou o seu sentimento, você expôs a necessidade. Estamos quase fechando. O que falta aí? O pedido. Oh, meu Deus. O pedido, que é muito diferente de mandar. Como é que a gente pôs no slide, diretora? Pedido. Faça um pedido ao invés de mandar. Olha só. Faça um pedido ao invés de mandar. A gente não precisa nem comentar. Não, né? por si só já Por fala, si né? só já dá Né? certo. Só Como que... você apresenta o seu pedido no dia a dia? Então, normalmente não é pedido. né? Dentro da evolução dessa comunicação, né? A observação, apresentou os sentimentos, né? Aí você vem com as necessidades e aí você fecha com o pedido. Se você mandou, você já destruiu tudo, né? Quebrou todos os outros pilares. Quebrou tudo, né? É a mesma coisa que você está carregando um copo de cristal e, de repente, aquela mão bruta cair e perder todo aquele valor. Ao passo que, se você tiver aquele cuidado no manuseio, né, aquele empenho, você vai Sim. ter êxito de colocar essa taça de cristal onde você quiser. Né? E isso os valores humanos Sim. que são resgatados dentro do relacionamento. Essa preocupação da gente ter esse cuidado no manuseio das nossas palavras, de expressar os nossos sentimentos, né? De estar colocando uma empatia, nos colocando no lugar do outro, né? Moldando o nosso falar, estarmos prontos a ouvir. Você vê que é uma riqueza, Uma construção, uma né? construção de riqueza para ter uma comunicação sadia e com propósitos definidos, né? E a comunicação não se estabelece, a gente sempre fala isso, em meio a ânimos exaltados. Exaltados. Se a pessoa está exaltada, primeiro tem que respirar, se acalmar. Eu falo, a gente não está brincando de igrejinha, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, nós temos uma aliança com Deus. Sim. Então é aquele momento que você para, que você ora, que você esfria a cabeça, porque no afã de uma discussão, as palavras são ditas, às vezes de uma forma
irresponsável. E depois que elas saíram dos seus lábios, você não consegue pegá-las no ar. Verdade. Não tem como. Então, hoje em dia, quando a gente coloca uma coisa tão claro, você fazer um pedido... Com clareza, com né? clareza, é muito diferente de você mandar. Só que não é assim. Você quer ver um exemplo básico e que não é por mal, mas as pessoas falam... vai, tá a mesa, todo mundo comendo, fala, põe um pouco disso aí pra mim, vai. Põe um pouco dessa comida aí pra mim. Você tá mandando. Põe um pouco pra mim, vai. Como põe um pouco pra mim, vai? Né? Por favor, você me dá um pouco. Verdade. Se por favor é muito pesado, fala, coloca pra mim. É um pedido, é diferente você pedir do que mandar. Você tem que fazer isso, isso, isso. Gente, não funciona. Sabe, relacionamento, casamento não é assim, ninguém manda em ninguém. O marido, dentro do papel estabelecido por Deus, ele é o cabeça. Claro, ele está na liderança, mas isso não dá a ele o direito de espizinhar e mandar a mulher fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Não. A mulher tem que ter o discernimento, a sabedoria de respeitá-lo e acatar que a direção vem dele. Isso é muito claro. Eu sempre dou o nosso exemplo. O meu temperamento é sanguíneo. Então, eu quero fazer as coisas já, eu me mexo muito, eu falo muito e é ligeiro. E o meu amor é fleumático. Graças a Deus por isso, porque senão eu já estava estampado na parede. Então, as coisas dão certo porque, apesar de eu ser a agitada da relação, eu sei, como mulher de Deus, eu entendo o princípio de que ele é o cabeça. Então, eu não me antecipo. No comecinho do casamento, eu errei nisso, né, amor? Diversas vezes, até entender. Mas há muitos anos, graças ao bom Deus, que eu entendo que a liderança vem dele. E ele não manda. A gente conversa. Agora, evidentemente, é como a gente fala no curso de casais, a resposta final é sempre do marido. Entendeu? A gente entende isso e de boa. E não é, já vou, tô indo. Não. Aquela história que a mulher manda. A semana passada, um abençoado veio me falar: o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Isso não é de Deus, viu? Não é isso, não. Quer dizer que a mulher conduz para onde quer? Não é isso. Nós sabemos, eu posso falar, pela minha vivência, pelo que eu vivo com meu marido e pelo que eu trabalho com casais há 27 anos, que, evidentemente, a mulher ela é muito mais persuasiva. Ela sabe como conduzir uma situação, por isso que ela tem que ser uma mulher sábia. E não é por acaso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela faz com que tudo corra bem, com que haja harmonia no ambiente familiar. Na sequência do versículo diz que a tola, a insensata, com as próprias mãos, olha o detalhe, não é por acaso, ela destrói. Com as próprias mãos ela destrói. Por quê? Porque a mulher não tem sabedoria. Então, quando a gente fala que você deve fazer um pedido ao invés de mandar, além disso, resgatar, em alguns casos, dentro do casamento, o respeito, a educação. Gente, dentro do casamento a gente fala por favor, a gente fala muito obrigado. A gente tem que ter isso, não é verdade, amor? A gente pratica isso, a gente usa isso lá fora, por que não vai usar dentro do casamento? Você não tem que mandar no seu cônjuge. Ninguém manda em ninguém. Só que eu trato com algumas esposas que eu falo: irmã, baixa a bola, tá errado. Mas eu mandei ele fazer isso. Você não manda. Peça gentilmente. Lá em casa não funciona isso, não. Ela manda, eu mando, ela manda, eu mando. É uma mandação que nem existe isso, que não tem acordo. Eu penso nisso, desse aprendizado que a gente teve da comunicação não violenta, quem manda é que já está no início julgando. Sim. Porque se você tiver exercício da observação, de ter clareza do seu sentimento, de você apresentar suas necessidades, você não vai mandar. Sim, verdade, você vai amor. sempre pedir, porque você está trazendo a clareza na sua comunicação. Sim. Agora, se você já iniciou com o julgamento, você nunca vai pedir, porque o julgamento sempre vem com o quê? Com mandamento. Uma crítica, né? Uma crítica sempre vai mandar. Queridos, nós temos que aprender a tomarmos uma atitude de paz dentro do relacionamento. Com certeza. Nós passamos esses pontos e fica até aqui o empenho. Vocês que querem se aprofundar mais nesse assunto, tem vastas informações, né? Literatura, né? E vastas literaturas sobre o CNV, comunicação não violenta, e é um exercício nosso no dia a dia. Nós temos que ter essa atitude no nosso dia a dia para expressar os nossos sentimentos.
e as nossas necessidades. Infelizmente, nós vemos casais que pecam e erram na mesma posição, porque sempre está tendo julgamento, mas, ao mesmo tempo, não está tendo a expressão dos sentimentos e as necessidades da outra pessoa para o cônjuge lá entender. O que eu posso mudar? Sim, Né? sim. Não está tendo uma empatia de se colocar na posição do outro. Por que ele não muda? Por que ele sempre age dessa maneira? Às vezes é preciso o quê? De uma ajuda. Às vezes é uma pessoa que... Compreensão, Às né, vezes é uma Gá? pessoa que não tem essa habilidade. Ele veio... O casamento são a união de culturas diferentes, de conhecimentos diferentes, de modos de agir diferentes de uma família e do outro. Às vezes a família que o cônjuge vivenciou, que a esposa vivenciou ou que o marido vivenciou, não tinha esse cuidado de uma comunicação aberta, Sim. uma comunicação transparente, o cuidado de ter aqueles caprichos do dia a dia, de preservar essa unidade, de procurar, sabe, ter o carinho, a atenção, tudo. Então ele vai estar o quê? Aprendendo agora com você. Ou a esposa vai estar aprendendo agora com o marido, e o marido aprendendo com a esposa. Mas isso vocês vão aprender, isso vocês vão estar desenvolvendo, isso vocês vão estar colocando em prática o quê? Se vocês tiverem essa comunicação não violenta, aberta, sincera dentro do relacionamento. Procurando o quê? Procurando mostrar seus sentimentos, procurando mostrar suas fragilidades, procurando fazer isso com o quê? Com paz e com tranquilidade, pedindo, sabe? Ao invés de Expondo, mandar, né? ao invés de mandar, observando, ao invés de de julgar, né? Sim. Não escondendo seus sentimentos. Muitos casais, às vezes, a gente tratou, muitos casais a gente aconselhou, e quando a gente colocava os dois, você sabia disso, dessa preocupação da sua esposa de ser atendida nessa área? Não, ela nunca se expressou. Você sabia dessas necessidades do seu marido, da valorização, de você estar acompanhando, apoiando? Não, ele nunca falou. Então, como que vocês vão estar crescendo? Como vocês vão estar desenvolvendo se entre vocês mesmo vocês não estão tendo esse diálogo sincero, aberto, transparente, para o quê? Para ter um entendimento que do mais íntimo, a necessidade suas de vocês, entre vocês que vivem uma intimidade, que o relacionamento, o casamento é para fortalecimento de uma intimidade. Vocês não se expressam, vocês vão viver o quê? Uma adivinha? Será que ela gosta? Não tem Será como, que ela gosta? Sabe aquele joguinho que às vezes tem em encontro de casais? Ah, será que ela sabe? Eu gosto do vermelho, do azul, tal. Não tem. Não, mas Nem até... sabe isso por quê? Porque não expressaram no dia a É dia. isso que eu ia falar, mas até É. nisso a gente vê muita divergência. É, né? não é verdade? E a ideia, queridos, é nós melhorarmos a qualidade Sim. da comunicação conjugal. Nós temos que melhorar isso. Todavia, não é simples. Né? Nós falamos de expressar sentimentos. O Paixão estava falando, eu estava lembrando de dezenas de casais que nós cuidamos que estavam travados nisso. Sim. Por quê? Porque se ela expressa o sentimento, o marido fala que isso é bobagem, isso é frescura de mulher. E não é. Porque Se não às está vezes colocando a empatia. Nós né? já atendemos casais que ele expressou e ela falou, ele é mole, ele é assim porque ele é mole, ele não tem rumo na vida, sabe? Então, existe, queridos, infelizmente, muito entrave nessa situação de você observar os fatos, de você efetivamente expressar os seus sentimentos, de você identificar os sentimentos, de você expressar a necessidade. E a partir daí você pedir, tem muitos entraves. Por quê? Porque o relacionamento está truncado. Então, há de se começar, acima de tudo, com o ensinamento de Jesus. Sabe, o marido ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso foi um amor incondicional. Sim. E a esposa ela se submete ao marido como ao Senhor. Sim. Eu sempre falo que a mulher que tem essa dificuldade de se submeter ao marido, ela tem dificuldade com Deus. Então, nós precisamos, de alguma forma, tirar esses entraves para que haja uma compreensão. Não é simples. Você pode estar pensando, é um Catinha, exercício. você não sabe como que é o meu casamento, você não conhece o meu cônjuge. Realmente, eu não conheço, só que existe um Deus maravilhoso que conhece. E que pode tratá-los. Qual é a premissa básica de Deus? O desejo. Se a pessoa disser, eu quero melhorar, eu quero ser tratada, Deus vai abençoar, Deus vai trazer paz no relacionamento, a comunicação vai se estabelecer, você vai conseguir expor a sua necessidade e compreender a necessidade do outro.
Por que que ela ou ele está se sentindo daquela forma, Sim. não é verdade? A partir daí, quando você faz um pedido também, você chama para o plural. Se nós fizermos isso, Verdade. você pode fazer isso pra gente? Né? Às vezes o paixão fala assim, falava, né? Que agora ele já aprendeu. Ó, amor, lavei toda a louça pra você. Por que pra mim? É para nós, né? É pra nós. Tem garfo seu lá, tem prato seu, Sim. tem copo seu. Não é verdade? Quando a gente traz isso pra unidade do pluralismo, a gente compreende melhor. E essa, aproveitando a deixa, a gente procura muito pesquisa, a gente ama, né? Estar procurando. Sim. E teve uma pesquisa, eu não lembro se foi americana ou inglesa, que um psicólogo descobriu que quem lava os pratos e os isso é muito bom. talheres tem 30% de chance de eliminar o estresse do dia. Já pensou? Então, se você está estressado, vai lavar o prato. Não é? Vai lavar a talher, né? Que E pelo menos expresse de alguma, 30% e expresse de você- alguma forma, né? Você elimina seu estresse, né? Sim, Muito expresse interessante. isso de alguma forma, porque parece que a gente está tratando de uma situação que a gente está ali, patinando, repetindo, e na verdade não é. Na verdade, a gente sabe que a gente tem que conversar, a gente tem que aprender a fazer isso. Só que no dia a dia é um exercício. É um exercício. Então eu quero, só para a gente finalizar, Pratiquem citar isso daí, Exercitem né? isso, Observe, apresente os seus sentimentos, coloque as suas necessidades e aprenda a pedir e não mande. Pedido né? sincero, Seja um pedido transparente. sincero, transparente, né? E a gente vai caminhar bem, vai aprender a falar. E sempre isso unindo a compaixão à empatia. É a premissa básica, Básica, né? Nós queremos deixar um beijo aqui para todo mundo. Sim. Agora você já sabe que esse programa está sendo gravado, né? Porque nós, no dia 14, ou de hoje, dia 14, nós estamos em viagem fora de São Paulo, mas fizemos questão de deixar a conclusão desse assunto tão legal, para nós foi importante, né, amor? E que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um ótimo final de semana. E na próxima sexta-feira nós estaremos ao vivo aqui. E só aproveitando, nós estamos de viagem, porque no dia 15, com a graça e a bênção de Pois Deus, é. meu amor está completando mais um ano de vida. Pois é. E quem ganha o presente é eu. Ela que faz aniversário e quem ganha o Isso é presente clichê, é eu. amor, pelo amor de porque Deus me deu esse presente para me cuidar, amar e estar junto. Parabéns, meu amor. Deus Obrigado, abençoe. meu amor. Ore por mim amanhã também. Ótimo final de abençoe. semana. Deus te abençoe. Aliança de amor.